Você já plantou alface, regou direitinho, cuidou com carinho, e mesmo assim a folha saiu amarelada, murcha ou com um gosto amargo que não combina com nada? Pois é, a maioria das pessoas acha que o problema está na semente, na terra ou no sol. Mas tem um detalhe que quase todo mundo ignora, e esse detalhe vem direto da torneira. Fica até o final desse vídeo porque tem uma informação lá no fim que vai mudar a forma como você cuida de toda a sua horta, não só da alface. Aqui está o que você vai aprender agora. Como a água da torneira pode estar prejudicando sua alface sem que você perceba, o que fazer para resolver isso sem gastar nada, e como 2 semanas de mudança simples podem transformar a textura e o sabor da folha. Tudo isso usando o que você já tem em casa. Esse vídeo é para quem tem horta em casa ou na roça, usa água de torneira para regar e quer uma alface bonita, chinesa e saudável. Agora, se você usa água de poço ou de nascente direto no canteiro, talvez isso aqui não seja prioridade para você. Mas fique atento porque tem um ponto no meio do vídeo que vale para qualquer tipo de água. Vamos começar com uma dica que você pode colocar na prática hoje mesmo, antes de ver na próxima vez. Pega um balde, enche com água da torneira, deixa descoberto por pelo menos 12 horas e só então usa essa água no canteiro. Simples assim. Agora vou te explicar por que isso faz diferença. A água que chega na sua torneira passou por um processo de tratamento. Esse tratamento é bom para beber, bom para cozinhar, bom para a saúde da sua família. Mas ele usa cloro. O cloro está na água justamente para matar bactérias. O problema é que quando você joga essa água direto no canteiro, o cloro não escolhe o que vai matar. Ele age na camada de cima do solo, que é exatamente onde as bactérias boas vivem. Essas bactérias boas fazem parte do que alimenta a raiz da alface. Pense assim: o solo de uma horta saudável é como um tempo bem entrosado. Tem fungo, tem bactérias, tem minhoca, tem matéria orgânica se decompondo. Cada um tem seu papel. Quando você joga cloro em cima desse tempo, você não tira só os problemas. Você perturba o trabalho do grupo todo. E quem sente primeiro é a planta mais sensível do canteiro, uma alface. Agora tem uma coisa que a maioria das pessoas não percebe quando isso acontece. A planta não morre de uma vez. Ela vai enfraquecendo devagar. A folha começa a perder o verde forte, fica mais pálida. O crescimento fica mais lento do que deveria. E aí o dono da horta começa a jogar mais adubo, achando que o problema é nutrição. Só que não é. O solo está desequilibrado e jogar mais adubo num solo desequilibrado é como dar comida para alguém que está com problema na digestão. Não resolvo. Daqui um pouco eu vou te mostrar o que acontece com a textura da folha quando o solo se recupera. Mas antes, deixe-me contar o que esse processo de decantação realmente faz com a água. Quando você deixa a água parada por 12 horas, o cloro evapora. Ele sai da água naturalmente quando ela fica exposta ao ar. Não precisa de nenhum produto, nenhum filtro especial, nenhum equipamento, só tempo e ar. É o mesmo princípio que os mais velhos usavam quando deixavam o cântaro cheio de água descansar antes de usar na horta. Eles não sabiam explicar a química, mas sabiam que funcionava. E funcionava. Um balde de 20 litros é suficiente para considerar um canteiro de alface de tamanho médio. Você enche à noite, deixa descoberto e rega de manhã cedo. Isso já resolve o problema do cloro. Agora presta atenção nessa parte porque tem muita gente errando aqui. Deixar cobertor com uma tampa não funciona. A água precisa de contato com o ar para liberar o cloro. Se você tampar, o cloro fica preso. Pode parecer óbvio, mas é um detalhe que derruba muita gente. E tem mais um ponto que poucos falam. A temperatura da água também importa. Água muito fria, jogo direto na raiz de uma planta que está ao sol, causa um choque térmico. A raiz da alface é fina e sensível. Quando você deixa a água descansar da noite para amanhã, além de perder o cloro, ela também chega na temperatura ambiente. Aí ela entra no solo sem agredir a raiz. A planta recebe a água de um jeito mais natural, parecido com a chuva que cai devagar
e vai penetrando na terra. Tem gente que fala que isso é exagero, que planta aguenta qualquer coisa. Mas pense comigo. Se você já viu uma horta bem cuidada por uma pessoa que nunca deixou de observar cada detalhe, você sabe que os mínimos cuidados fazem uma diferença enorme. Quem cuida de horta sabe que planta sente. Não é romantismo. É observação de quem passa horas ali do lado. Agora deixa eu falar sobre a forma de olhar, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Jogar água direto de um jarro ou de uma mangueira com pressão forte compacta ou solo. Você já deve ter visto aquela crosta que se forma na superfície do canteiro depois que chove forte ou depois que alguém rega com muita pressão. Aquela crosta dificulta a entrada de ar no solo. E sem ar, as bactérias boas sufocam. A forma certa é olhar devagar, em movimentos circulares, sem deixar o jato forte bater direto na terra. O ideal é usar um regador com crivo, aquela parte com furinhos na ponta. Se não tiver, você pode fazer um furo fino num copo combinado e usar como bico. Fica um chuveirinho simples e funciona muito bem. Daqui um pouco eu vou falar sobre o horário de observação, que é um detalhe que a maioria aprende errado desde o começo. Mas antes, deixa eu abrir aqui um ponto que é importante entender. Tem um pensamento muito comum que diz assim: quanto mais água, melhor para plantar. Parece lógico, mas não é. A alface encharcada apodrece pela raiz antes de você perceber. O excesso de água tira o oxigênio do solo. E sem oxigênio, a raiz não absorve nutriente nenhum, mesmo que o solo esteja cheio de adubo. Na prática, muitas perdas de canteiro ocorrem por excesso de água, não por falta. A forma de saber se o canteiro precisa de água é simples. Coloca o dedo na terra até a segunda falange, que é a segunda dobra do dedo. Se a terra estiver úmida nessa profundidade, não precisa olhar ainda. Se você estiver seco, está na hora. Esse teste simples evita o desperdício e evita o apodrecimento. Agora o horário. A maioria das pessoas rega ao meio-dia ou à tarde, porque é quando tem mais tempo. Mas esse é um dos erros que mais prejudica a alface. Quando você rega com o sol forte, a água da superfície evapora rapidamente, o solo seca antes de absorver direito, e a planta sofre variação de temperatura que estressa a raiz. Além disso, a água que fica nas folhas, sob o sol, pode queimar levemente a superfície da folha, aquele específico de lupa que o sol faz com a água parada. O melhor horário é de manhã cedo, antes do sol esquentar de vez. O segundo melhor é no final da tarde, quando o sol já está perdendo força. Nesses horários, a água tem tempo de penetrar no solo, as folhas secam antes de proteger, e a planta tem a noite inteira para absorver e se fortalecer. Isso aqui é o que mais derruba o pessoal na horta de alface. Regar na hora errada, com água com cloro, de forma que compacta o solo. Cada um desses erros sozinho já atrapalha. Os três juntos fazem a alface, nunca chegam no ponto que poderia chegar. Agora deixa eu te contar uma coisa que acontece muito nas roças por aqui. Tem muita gente que desistiu de plantar alface porque disse que a terra não serve, que o clima não ajuda, que a variedade não se adapta. E aí, um pai ou um vizinho, sem estudar nada de agronomia, sem comprar insumo nenhum, sem mudar de terra, plantar no mesmo tipo de solo e colher alface bonita, farta, que dá gosto de ver. A diferença quase sempre está nos detalhes do cuidado diário, não na terra em si. A terra responde ao que você faz com ela. E ela responde devagar, mas responde. Agora vou falar sobre a terra. Já que a gente está falando de características boas e equilíbrio do solo, tem um passo que potencializa tudo isso, e é um passo que não custa nada se você tiver acesso a esterco curtido ou folha seca. Coloque uma camada fina de matéria orgânica por cima do canteiro, isso que se chama de cobertura morta ou mulch. Faz três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, proteja a umidade do solo por mais tempo, então você precisa observar menos. Segundo, protege as bactérias boas do sol direto, que também as prejudicam. Terceiro, enquanto essa camada vai se decompondo, ela vai alimentando o solo aos poucos,
como um adubo contínuo e natural. Você pode usar palha de arroz, folha seca de qualquer árvore que não seja tóxica, capim seco picado, ou esterco de galinha ou de vaca bem curtido. Bem curtido significa que ele não está mais quente, não tem mais cheiro forte e já parece terra escura. Esterco fresco queima a raiz da alface. Isso é um alerta importante. Se você pegar esterco e jogar direto sem curar, pode perder o canteiro inteiro. Aqui tem um ponto de mito e verdade que vale a pena abrir. Muita gente acredita que quanto mais adubo, mais produção, e que o adubo resolva tudo. Mas adubo sem solo equilibrado é como dar vitamina para uma pessoa com verme. O corpo não absorve direito. O solo precisa estar vivo e equilibrado para que o nutriente do adubo chegue de verdade até a raiz da planta. Sem isso, parte do adubo vai embora com a água da rega, parte fica parado sem ser aproveitado e a planta continua fraca. A ciência que estuda o solo já mostrou que solos com boa atividade biológica, ou seja, solos que têm bastante vida microbiana, absorvem e retêm nutrientes de forma muito mais eficiente do que solos com pouca vida. Isso não é teoria de universidade longe da realidade. É o que você vê quando compara um canteiro cuidado por uma pessoa que conhece o solo e um canteiro onde jogaram produto mas nunca cuidaram da vida dentro da terra. Daqui um pouco eu vou falar de um sinal que a própria alface te dá quando o solo está se recuperando. É um sinal de que as pessoas passam reto sem perceber, mas que é um dos melhores indicativos de que você está no caminho certo. Mas antes de chegar lá, tem mais um passo importante: o espaçamento entre as mudas. A alface plantada muito junta não ventila direito. Sem ventilação, a umidade fica presa entre as plantas, e aí vem fungo, vem doença, vem aquela mancha marrom que aparece nas folhas mais velhas. Na maioria dos casos, o espaçamento ideal entre uma muda e outro é de pelo menos 25 centímetros. Isso parece muito quando você olha para o canteiro pequeno. Mas a planta que tem espaço cresce maior, mais saudável e produz mais folhas por mais tempo. Uma alface bem espaçada, em solo equilibrado, com rega certa, pode durar colhendo por um período muito mais longo do que a maioria das pessoas imagina. Você não precisa arrancar a planta inteira de uma vez. Pode ir tirando as folhas de fora, as maiores, e deixar o miolo crescer. Assim, uma planta te abastece por semanas. Agora, o sinal que a alface te dá quando o solo está melhorando. Quando o solo começa a se equilibrar, a planta começa a mostrar um verde mais escuro, mais vivo. As folhas ficam mais firmes, não ficam murchas durante o calor do meio-dia como ficaram antes. E a folha começa a ter aquela leveza característica de alface boa, que quebra com um estelo quando você pega, sem esfarelar e sem dobrar como pano molhado. Esse sinal aparece geralmente entre a primeira e a segunda semana de mudança sem cuidado. Não é imediato. O solo precisa de tempo para se reorganizar. Mas quando aparece, você sabe que o caminho está certo. E o sabor? O sabor muda também. A alface cultivada em solo vivo tem um gosto mais suave, menos amargo. Aquele amargo forte que às vezes aparece na alface caseira quase sempre está ligado ao estresse da planta, seja por excesso de calor, por solo desequilibrado ou por falta de água na hora certa. Quando esses problemas diminuem, o amargor diminui junto. Tem um estudo geral da área de horticultura que aponta que o estresse hídrico, que é quando a planta fica sem água no momento que precisa, aumenta a concentração de compostos amargos nas folhas da alface. Ou seja, a planta amarga porque sofreu. Quando você cuida direito, ela não sofre e o sabor muda. Agora olhamos no detalhe final que prometi no começo. Esse aqui é o ponto que fecha tudo e que faz sentido de verdade quando você já entende o resto. Quando você muda a forma de olhar, o solo começa a mudar. Mas tem uma coisa que a maioria não faz, e que acelera a recuperação do solo de um jeito simples. É fazer o que se chama de inoculação natural. Parece complicado, mas não é. Pegue uma colher de terra de um canteiro que você sabe que é útil, que produz bem, que é equilibrado. Pode ser o canteiro de um vizinho que tem horta boa,
ou uma parte da sua própria roça onde o solo parece mais escuro e macio. Misture essa colher de terra com 1 litro de água decantada, a mesma água que você já aprendeu a preparar. Deixa a linguagem bem e rega com essa mistura no seu canteiro antes de transplantar as mudas. O que você está fazendo é trazer as bactérias boas de um solo saudável para o seu canteiro. É como pegar o fermento de um pão bom e usar para fazer o próximo. A vida do solo se multiplica. E num só que já não tem mais o cloro atrapalhando, essa vida se expande rapidamente. Isso não é fórmula mágica. É observação prática de quem trabalha com terra e percebe o que funciona. Muita gente usa essa técnica sem chamar de inoculação, simplesmente porque aprendeu com alguém mais velho que disse: pega uma palha de terra de onde nasce bem e bota aqui. Tem coisa na roça que a ciência ainda está aprendendo a explicar, mas que o pessoal da terra já sabe há décadas. A diferença é que hoje a gente consegue entender um pouco do porquê, e isso ajuda a aplicar com mais consciência. Se você só guardar uma coisa do que foi aqui hoje, guarda isso. A água da torneira tem cloro. O cloro mata o que é bom no solo. E 12 descanso resolve esse problema sem custo nenhum. Todo o resto que foi falado aqui potencializa esse passo. Mas esse é o passo essencial. Agora pense comigo por um momento. Alface plantar parece uma coisa pequena, uma coisa simples. E é mesmo. Mas tem algo que vai além da folha. Tem a satisfação de colher o que você plantou, de botar na mesa uma salada que veio da sua terra, do seu cuidado, do seu tempo. Isso tem um valor que não aparece em nenhum preço de mercado. Muita gente da geração dos nossos pais e avós sabia fazer isso. Sabia cuidar da horta, sabia ler o solo, sabia esperar o tempo certo. A vida moderna foi afastando as pessoas disso. E agora tem uma turma que está voltando. Não porque é moda, mas porque veja que essa ligação com a terra faz bem, faz sentido e ainda coloca comida boa na mesa sem depender de ninguém. Cuidar de uma horta com atenção é um ato de dignidade. É dizer que você sabe de onde vem o que você vem. É ensinar isso para quem está do seu lado. E é guardar um jeito de viver que vale muito. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você gosta de aprender coisas práticas da vida na roça contadas de um jeito simples e direto, então você não está no lugar certo. Tem muito mais por aqui. Basta se inscrever para não perder.